Olá! Hoje nosso bate-papo será sobre alguns tipos especiais de perda. Vamos falar sobre luto não autorizado. Bem-vindos ao nosso terceiro podcast Superando Perdas e Luto. Somos Magda Damulax. E Bárbara Souza. Gostaríamos de dividir aqui com vocês hoje algumas circunstâncias de morte que exigem maior cuidado para a nossa compreensão. E aí, falando um pouco dessas mortes, a gente pode trazer o suicídio, que é uma dessas mortes, né, que traz um luto, assim, mais difícil de ser enfrentado pela família. É um luto mais intenso, mais longo, né, e é um luto que traz muitas emoções de maneira muito forte. É porque esse é um luto que os sentimentos são diferentes. Os familiares se questionam por que que a pessoa fez isso? Será que ele, né, que tinha alguma coisa que eu podia fazer para evitar? Como é que ele teve coragem de fazer isso comigo? Né? Então tem esse sentimento assim. Sim, A família se sente traída, abandonada. E ainda tem uma questão nesse tipo de morte que a pessoa sente vergonha. É um sentimento que aparece nesse tipo de morte. E então, por isso, a família evita falar sobre essa morte. Precisa lidar com a dor, né, a perda em si, e com todos esses sentimentos que aparecem, né, essas é. inseguranças, esses questionamentos que vêm Sim, sim. diferentes. É, isso é muito comum, né, porque os familiares ficam nessa sensação, né, assim, ficam com vergonha de comentar sobre o que aconteceu, né, pela morte ter sido, né, por essa circunstância. E também nesses casos é muito comum, a culpa, né, chegar muito forte, porque os processos de luto nesses casos de suicídio, fica assim, todos os outros processos, né, de outros tipos de morte, vem muito presente, assim, o sentimento de culpa, mas no caso do suicídio, é uma culpa exacerbada, né, que chega, assim, com mais frequência do que em outros lutos. E a depender da intensidade dessa culpa, as pessoas podem experimentar um comportamento autopunitivo. É, o que acontece é porque cada um enfrenta de uma maneira, né, as suas É, dores. E sim, aí a maneira de lidar com seus sentimentos de culpa, né, de culpabilidade, é muitas vezes também projeta no outro e acusa os outros, né? Escolhe alguém, acusa outras pessoas pela morte. Isso é ah, uma sim, forma, né, sim, de estar sentindo a dor e buscando, tanto se culpando, como também pode acusar alguém, culpar projetar no outras outro. pessoas, né. É isso, é muito comum. Precisa encontrar um culpado, né? É, Então, sem falar em todos os outros sentimentos e emoções que são comuns nos processos de luto. Ainda tem esses que são mais específicos do caso de suicídio. E também outro tipo de morte são as mortes por AIDS, né, que também trazem aos enlutados sentimentos parecidos com o de suicídio, onde as pessoas evitam falar sobre o motivo da morte. sim, sim. Né? São mortes socialmente não expressas, que a pessoa, os familiares evitam falar, evitam se expressar quando são esses tipos. Isso é muito É, comum. é. Mais um dos tipos também de luto, socialmente negado, é o aborto, né, no caso dos abortos, tanto espontâneo como provocado. Também se encaixa, né, nesses tipos de luto Isso. que a sociedade não autoriza muito. Então, muitas vezes, assim, aquela gravidez não é do conhecimento de todos, né, a mulher e aí começa a se sentir constrangida por ter perdido o bebê. E aí, normalmente, o que ocorre é que os familiares ficam mais preocupados com a saúde, né, da mãe, né, daquela pessoa, da gestante, né, da pessoa que perdeu, né, aquela gestação. E aí não dão atenção ao fato de ter havido a morte de uma pessoa, né, de uma vida que
a pessoa perde o bebê e os outros ficam mais, a família no caso, né, mais preocupada com a mãe do Com a que com mãe. aquela perda, né. Não leva em conta que foi ali uma vida, né, que se foi. Então Isso tudo isso dificulta também. é assim que acaba acontecendo, né, na nossa formato de enxergar as É, coisas. na nossa Já no caso dos abortos provocados, assim, muitas pessoas adotam uma atitude casual, né? É uma das perdas inexprimíveis, né? Em que a mulher prefere esquecer que cometeu aquilo. sim, sim. Então, não toca mais no assunto, não toca mais, também não pensa, evita pensar. E é importante registrar que, apesar do alívio, né, por concluir o aborto, esse luto precisa ser vivido, porque pode ser manifestado em outro momento da vida. Inclusive, uma pessoa próxima que perdeu uma criança, perdeu um bebê, tem algum tipo de morte em outro momento, lá na frente, e aí a pessoa que causou um aborto e não vivenciou, quis agir como se fosse uma coisa normal, aí vem à tona, em outro momento, né, os É, sentimentos que não vai foram passar expressados lá atrás. vai passar por aquelas emoções todas que não quis, né, que quis esconder lá É, atrás, vai passar. justamente, porque é uma vida, né, é uma morte. Sim, Então, precisa ser expressado, não pode agir como se fosse uma coisa casual. com certeza. E nesses casos, né, tanto de abortos, como como a gente acabou de trazer, como também de natimortos, né, mortes súbitas infantis. Quando há crianças envolvidas, né, também é muito importante ter esse cuidado de colocar com leveza essa morte do irmãozinho, né, porque a nossa sociedade muitas vezes peca por isso, porque tem essa questão de essa preocupação das crianças não sofrerem, então não traz, o assunto à tona, né, da maneira como É, deveria. E assim, é importante estimular a expressão dessas emoções. Então, se a criança não for muito pequenininha, né, a gente pode até pensar em estimular que ela escreva uma carta para o irmão, né, ou juntamente com os pais, plante uma árvore. Então são ideias aqui, né, muitas outras coisas podem ser feitas a depender do formato que cada um prefira. Porque o importante é vivenciar, né, esses rituais de despedida. Isso é muito importante, não deixar a criança de fora, não pensar que porque é criança, deve deixar passar, assim, de qualquer maneira, né. isso é uma questão muito da nossa cultura, né, de tratar a morte como essa distância. E aí acha que não, criança não sabe lidar, é melhor não falar. Mas mesmo nesses casos que você citou aí, é muito importante falar com clareza para as crianças, né, que Sim, são da porque a família, criança deixar é, tudo claro, com explicar, fazer uma certeza. despedida, um A ritual para que criança a criança preza, participe. né, Bárbara, a criança preza pela verdade, e isso é que faz a criança ter a confiança, né, ter confiança nos pais, saber que pode confiar. Ela porque a E ali ela criança está construindo lá na isso. frente, né, como vai lidar com as perdas da vida. E a criança capta muita coisa no ar, né, então essa questão do adulto de esconder para não sofrer e tal, e a criança pega no ar que tem algo ali que não vai bem, né. Então eu acho que isso perde muito desse vínculo, dessa união da família naquele momento também da dor, né. Eu acho que é Sim, importante. é. E ainda, Magda, quando se trata de luto antecipatório, né, Hum, outra forma, que são sim, os casos de doenças em estágios terminais, né, todas elas, e mesmo doenças como Alzheimer e Parkinson, que se levam tantos anos, né, com a pessoa ali no processo, os familiares entram no luto antes mesmo da perda de fato da pessoa. E sim, sim. aí a nossa sociedade não acolhe bem esses enlutados, que chegam carentes de partilhar, né, suas ansiedades, os medos, porque é muito desgastante para a família ter um familiar nesses processos.
né, dessas É, doenças que levam é, tantos anos ali se arrastando. Então a pessoa vive um luto antecipatório, é. que ninguém sabe o tempo que vai durar, e isso traz um sofrimento enorme. Mas Sim, a gente não tem um formato de cultura, de sociedade que tem esse olhar diferenciado para essas pessoas, sim. A gente né? não Não encontra, aceitam. é, É, não encontramos esse acolhimento, né? é. Porque as Nesse que a pessoas. gente chama de luto antecipatório, né? Que a pessoa ainda Isso. não morreu, mas a família já está em luto. É. Porque, na verdade, essas doenças todas, tanto as terminais como essas doenças Alzheimer, Parkinson, que você trouxe, são doenças que os familiares vão perdendo, é como se fosse perdendo a pessoa a cada dia. A cada dia percebe que aquela pessoa vai deixando de ter consciência, né? Então você vai perdendo aos pouquinhos. Então esse luto já se inicia no processo da doença. É, E esse acolhimento por parte da sociedade é difícil, na nossa cultura, pelo menos. Ainda temos também, dentro desses lutos, né, não autorizados socialmente, as pessoas que perdem alguém fruto de um relacionamento extraconjugal. Acontece muito isso. Então, quando a relação é, não é pública, o amante não será convidado pela família da pessoa morta para os rituais de despedida. Então, a pessoa que certamente. perdeu aquela pessoa que gostava, que tinha aquele vínculo, que já se relacionava há um tempo, muitas vezes não tem o direito, né, em participar de um velório, de ir ao enterro, porque a família não quer a presença de um amante nessas cerimônias. Então também se É. encaixa, né, dentro desses lutos não Que não autorizados. são autorizados. É. E Sim, isso não significa que a pessoa, né, que estava nesse papel de amante não esteja sofrendo e não tenha a sim, necessidade de viver o luto, né? sim, sim. É isso. Dentre tantas, isso que a gente trouxe, a gente também quer trazer agora uma ponderação, né, diante de todos esses lutos não autorizados que a gente falou, onde a sociedade consegue, a forma que a sociedade lida com tudo isso, acaba aumentando a dor dessas pessoas enlutadas, né, com um preconceito que é puramente cultural, né, de enfrentar, de lidar com essas coisas, com esses formatos, né, Sim, de perda. E para sim. que cada um, né, de vocês que estão aqui acompanhando, ouvindo a gente, se coloque no lugar do outro e acolha e permita as pessoas que estão passando por essas formas de luto, para que a pessoa vivencie realmente o luto, né? Para Sim, que ela possa expressar a sua dor, para que a gente elaborar, né, esse consiga, processo. para que a gente consiga ir, né, de passinho em passinho, modificando esse formato de sociedade que não acolhe e que acaba aumentando a dor do outro. Então, cada Isso, um, né? Isso que você acabou de falar, uma pessoa que era amante, aí o cara morreu, aí ela não tem direito de sofrer, né? De demonstrar, quer dizer, seu sofrimento. Então, sim. vamos acolher mais, vamos nos colocar no lugar do outro. Essa esse chamado de hoje, né, que a gente traz para essas formas de luto que são socialmente negadas, né, mas que elas Sim, estão aí e que as pessoas não sofrem menos por isso, pelo contrário, sofrem isso. mais, né, por não poder expressar. A É isso. importância, né, da gente lembrar sempre o quanto é importante para um luto saudável, um curso de luto saudável, essa expressão dos sentimentos, né, trazer essa dor e tudo, colocar para fora, o quanto isso é importante. Então, observar mais, né, esses tipos de luto aí que a sociedade não costuma observar. É importante essa ponderação, né, hoje. Essa forma, né, de olhar diferente é realmente a Sim, pessoa não precisa se sentir envergonhada, a pessoa não precisa não tocar no assunto porque pela forma, né, em que foi sim, perdido o ente querido. Vamos acolher, vamos respeitar e cuidar do outro como gostaríamos que fosse com a gente, com a né? gente, como se aquela dor fosse nossa também, não é? Porque É isso. assim facilita, não lá na frente não tem um processo de luto complicado.
É. Então, compartilhem com a gente sobre esses temas que temos trazido aqui pelo nosso Instagram, né? @perdasluto, e pelo nosso e-mail também, perdasluto@gmail.com. Então, tchau e até a próxima semana. Até a próxima semana.